Graça e paz, irmãos. Gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia. Cada irmão, você que está em casa, pega a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 a 25. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 a 25. Fazer essa leitura. E você que está em casa, me acompanhe nessa leitura. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou. Ensina-te para que os cumpras na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos, aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muitos te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que, sobre juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que não edificaste, casas cheias de bens, que não enchestes, poços abertos, que não cavastes, vinhas e oliveiras, que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, bem como os seus testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possua a boa terra que o Senhor jurou dar a teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar no futuro, que são estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá
com mão de forte, à nossa vista, o Senhor fez grandes sinais e terríveis prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer a esta terra, que com juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumprisses todos esses estatutos para que tememos ao Senhor como Deus, para que tudo nos corra bem, para nos guardar em vida como hoje te vê. E será justiça para nós se cuidarmos de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amados, hoje vamos falar sobre características do Pai. Características do Pai. Hoje, em nosso país, é o Dia dos Pais, né? É um dia bastante comemorativo entre as famílias. As pessoas se reúnem para se alegrar em família e para estar junto com pais e filhos. E ali relembram o passado, relembram das coisas boas, algumas vezes há lembranças das coisas ruins. E aí acontece muitas vezes discussões e divergências. Mas a família é uma instituição divina e Deus trabalha na família para que haja a paz, para que haja harmonia, para que haja um entendimento entre todos os componentes da família. A família está no coração de Deus. Eu quero destacar 3 pais e as características desses 3 pais nesta noite. Talvez você possa pensar: pastor, hoje é o dia do pai e eu gostaria que o Senhor trouxesse uma palavra de bênção na vida dos pais. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você que está aí no Face, que toda a palavra de Deus é bênção. Que seja para abençoar, que seja para corrigir, que seja para abraçar, que seja para castigar, que seja uma palavra branda, que seja uma palavra dura. É palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz, irmãos, essa dinâmica, as informações, o ensino para a realização da família. Hoje, sendo o dia especial para o pai, eu gostaria primeiramente de falar de um pai chamado Josué. Josué, homem escolhido por Deus para a realização de uma grande tarefa: seguir o projeto de Deus, porque Moisés havia morrido. E o projeto de Deus era levar o povo, o seu povo, o povo de Israel, para a terra prometida. Não é fácil, irmãos, lidar no meio da família. Imagine você ser agora responsável por todos os filhos de Deus, por todo o povo de Deus. Ser o responsável de levar esse povo para uma grande empeleitada, que era entrar na terra prometida e tomar posse. Nós sabemos, irmãos, que para tomar posse daquela terra, Josué precisava ter características como soldado, como servo e como pai. Imaginemos, irmãos, Josué com os seus filhos, com a sua esposa,
naquela caminhada, naquele processo, onde ele tinha, vamos dizer assim, poucas experiências na área da guerra, e agora teria que administrar, teria que governar, teria que liderar um grupo, com várias pessoas com diferentes características, mas ele tinha que liderar. E aí, irmãos, nós vemos um Josué que toma posse dessa palavra, quando Deus diz: sede firmes, sede corajosos, a terra que eu prometi será tua. Nós vemos aí, irmãos, uma palavra de Deus que faz com que todos nós nos alegremos, levantemos a nossa cabeça e diremos para nós mesmos: o Senhor está conosco. O Senhor irá vencer essa batalha por nós. E aí Josué, irmãos, nesse processo de caminhada no deserto, nós vemos um Josué que não se abatia, um pai que não se abatia com os gigantes, com as dificuldades, com as lutas. Quando Moisés mandou 12 líderes invadir Canaã para espiar a terra. E a Bíblia diz que eles voltaram e cada um deu uma palavra a respeito daquelas terras. Apenas Josué e Caleb disse: vamos entrar naquela terra, mesmo que tenha gigantes, mesmo que as cidades sejam fortificadas, mesmo que a população de lá seja como gafanhotos, nós vamos entrar e nós vamos prevalecer. Nós vemos aí um homem determinado. Todo pai precisa ser determinado. Todo pai precisa ser destemido, corajoso, determinado. E acreditar na palavra do Senhor. Precisamos ser assim. Existem mulheres, irmãos, que hoje tomam a função de pai e mãe, porque tiveram filhos e hoje estão sozinhas, não é? São verdadeiras guerreiras. Mas nós não podemos, irmãos, nós não podemos deixar de visualizar a figura do pai, porque todo filho precisa de um pai, todo filho precisa de um referencial, todo filho e filha precisa ter um olhar na figura masculina. Existem muitos ditados populares que eu não gosto muito. Ah, pai é aquele que cria. Não é bem assim. Para ser pai precisa ter origem, tá? Origem. Ninguém veio de um objeto, veio de alguém. Foi produzido por alguém, ok? Mesmo que esse indivíduo não esteja ao teu lado, mesmo que essa pessoa já esteja distante ou morreu, mas existiu uma figura que produziu uma família. Nenhum homem produz família só, e nenhuma mulher produz família só. Então esse ditado que diz assim: ah, o pai é aquele que cuida, que faz, que cria. Não, irmãos, o pai sempre será pai, filho sempre será filho. Isso é finir. Então na figura de Josué, nós vemos um homem cheio de fé, um guerreiro, um homem cheio de determinação, um homem que enfrentava os obstáculos. Você, pai, precisa enfrentar os obstáculos. Você precisa determinar na tua vida o que é favorável e importante para a tua família. Deus, ele chama o homem para ser cabeça, para ser dominador.
na casa, na família. Às vezes, as funções são invertidas e aí gera vários conflitos. Existem muitas mulheres que dizem que quem manda na casa sou eu. Aí fica difícil. Aí há um verdadeiro conflito de identidade. E o pai precisa se posicionar. Josué tinha os seus filhos. Josué tinha a sua esposa. Josué levou o povo também a uma santidade. Observe que para você ter vitória na vida, conquistas na vida, você precisa buscar santidade. Foi a mensagem que Deus disse para Josué: diz ao povo que santifique, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Isso lá em frente do Rio Jordão, antes da entrada para Canaã. O povo precisava se preparar espiritualmente. O pai, ele tem a função de chamar a família para buscar as realizações espirituais, principalmente da santidade, do respeito, do amor. Josué, ele chama o povo a se santificar, a se deixar se esvaziar do mundo, das coisas do mundo. Porque, irmãos, no momento em que você busca o espiritual, você passa a deixar de amar o mundo. E a própria Bíblia diz que quem ama o mundo aborrece a Deus. Lá em Tiago, capítulo 4. Josué, irmãos, ele teve várias características que nos chamam a atenção. Aquele homem, a primeira vitória que ele teve foi em Jericó, quando ele segue os princípios, os mandamentos, a determinação de Deus, que deveria levar o povo e arrodear aquela grande muralha, aquela grande cidade, em silêncio. Ninguém deveria falar, ninguém deveria fazer zoada. E ali na frente iam os sacerdotes, levando a arca, e todo o povo em silêncio, fazendo um movimento de caminhada sobre Jericó. E no 7º dia, todos gritaram, as trombetas entoaram um zunido, e o gigante, aquela muralha gigante, caiu. E o povo de Deus foi vitorioso. Isso quer dizer, irmãos, que aquele homem, além de ser guerreiro, fiel, cheio de fé, determinado, um homem que ensinava ao povo, um homem que ensinava a sua família, era um homem obediente à mensagem de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, aí vem os pais apresentar os filhos, e sempre eu digo: olha, pai e mãe, ensina o teu filho o caminho do Senhor, para que quando ele cresça, ele não se desvie do caminho do Senhor, porque é bíblico. E por incrível que pareça, irmãos, a grande maioria das pessoas que vem aqui apresentar seus filhos, não permanecem. Não permanecem. Por quê? Porque não querem aprender como ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Preferem o caminho do mundo. E Josué, ele segue com as suas características. Antes de morrer, Josué reúne o seu povo e diz: eu tenho mais uma palavra para dizer a todo o povo. Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez uma escolha. Josué, ele levou a sua família a seguir um plano divino, a seguir uma escolha divina, que era servir ao Senhor com todas as suas forças, com tudo aquilo que ele acreditava. O segundo pai que podemos falar hoje, nessa noite, é Moisés. Moisés foi um homem que viveu debaixo da educação do faraó, mas chegou um tempo em que ele fugiu para o deserto. Mas ele viu como o povo estava sofrendo ali no Egito, aquele povo que passou 400 anos sofrendo. O povo morria, era machucado, não se alimentava bem, era maltratado. E Moisés foi ao deserto e ali encontrou a família de Jetro, e ali constituiu família também. Mas quando Moisés, ao passar do tempo, ele foi visitado por Deus. Deus aparece para Moisés e coloca para Moisés a determinação de tirar o seu povo do Egito. Moisés acata a ordem de Deus. E Moisés, ele vai fazer essa ação sobre o faraó e sobre todo o Egito, com o poder de Deus, tirar o povo de Israel de lá, da casa da servidão. Mas Moisés não leva a família. Moisés ele deixa a sua família lá, com Jetro. Imaginem, irmãos, aquele homem que tinha um papel fundamental, aquele homem que era a figura do Cristo, aquele homem que tinha um papel como o libertador, aquele que tinha no poder em suas mãos, que Deus havia dado a ele, para realizar milagres, para realizar grandes coisas no Egito, e fazer com que Faraó pudesse assim deixar o povo ir embora. É uma referência para a nossa vida, irmãos, Moisés. Assim como é referência para todo o povo de Israel até hoje. Moisés foi um grande líder. Moisés levou aquele povo durante 40 anos no deserto. Sofreu injustiça, mas estava lado a lado com Deus, caminhando. E um belo dia Deus disse: olha, Moisés, agora eu vou colocar um anjo para caminhar com vocês, que eu não vou caminhar mais. E Moisés, ele contendeu contra o Senhor. Ele disse: se o Senhor não for, eu não vou também não. E Moisés, ele foi um homem, um modelo de pai patriarcal, onde a palavra do Senhor traz para nós, através desse grande líder, o capítulo 6, onde nós iremos, nesse momento, tratar do terceiro pai. E esse terceiro pai, representado na pessoa de Deus. Deus não é igual a nenhum homem. Deus não pode ser comparado a nenhum homem. Deus é um pai justo, bom e perfeito. Deus é aquele pai que está sempre pronto para escutar, sempre pronto para ensinar e sempre pronto para direcionar as nossas vidas, desde que eu e você sejamos filhos.
eu e você sigamos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, nesse momento eu queria primeiramente enfatizar as características do Pai, que é aquele que ensina. Primeiro ponto. Aquele que ensina. Deus é aquele que ensina. Nós só podemos cobrar de alguém quando aquele alguém sabe exatamente o que nós queremos. Deus, ele jamais vai cobrar de você ou de mim se nós não soubermos exatamente o que ele quer, o que ele deseja. Às vezes, irmãos, os pais humanos são incompreensíveis no seu ensino, na sua educação, no seu trato, na sua forma de lidar com os filhos. Mas Deus é aquele que ensina. O versículo 1 da palavra do Senhor nos diz: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que teu Deus mandou ensinar-te, para que cumpras na terra a que passas para possuir. Então, Deus é aquele que tem a verdade em sua mão, a palavra final em suas mãos. Eu nunca vi alguém que contendesse contra Deus que se desse bem. Ninguém. Porque Deus, ele sabe, irmãos, do passado, do presente e do futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Ele sabe como agir e como reagir às circunstâncias. Então, se ele colocou os mandamentos, os estatutos e os seus juízes, temos que seguir simplesmente sem reclamar. Temos que acatar toda e qualquer palavra que Deus, ele nos diz. Ele nos ensina. Por quê? Porque os mandamentos, os estatutos e o juízo do nosso Pai Celestial, ele vai levar eu e você a viver uma vida de vitória, a viver uma vida de conquista, a viver uma vida de gratidão. Por quê? Porque é exatamente o que ele disse para Josué: leia a palavra da lei e medita nela de dia e de noite. Nem andes para a direita, nem andes para a esquerda, e serás bem-sucedido, bem próspero. Irmãos, muitas igrejas ficam vendendo a fé. Muitas igrejas ficam vendendo bênção, milagre. Não está na Bíblia isso. Milagre, bênção e prosperidade não é vendido. Não. Mas se você e eu seguir exatamente o preceito do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor e o juízo do Senhor, teremos uma vida de prosperidade. Está escrito também lá no Salmo capítulo 1. No Salmo capítulo 1 diz exatamente isto, irmãos, que devemos acatar a palavra do Senhor, né? Então, o Senhor é aquele que pega em nossas mãos, é aquele que nos leva no caminho, é aquele que trata conosco de forma individual, é aquele que vem conversar conosco, vem nos orientar, vem nos guiar, fala aos nossos ouvidos. Quantas vezes nós temos a experiência de ouvir a voz do Senhor, falando bem suave em nossos ouvidos, nos ensinando
em que direção andar e exatamente o que fazer. Em segundo lugar, irmãos, a característica do nosso Pai é aquele que nos ensina, mas é aquele que mostra o caminho da vitória. Que mostra o caminho da vitória. O versículo 2 diz exatamente isto: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu ordeno a ti, a teus filhos, ao teu neto, e todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. O ensinamento, irmãos, que Deus trata com a gente, não é algo que deve ser guardado. O professor não é aquele que repassa o ensino. O professor é aquele que constrói um ensino com o aluno. É aquele que trabalha junto com o aluno. É aquele que faz com que o aluno produza, e essa produção de conhecimento vai gerar na vida do professor também alegria. É isso que Deus faz, irmãos. Ele lança sobre nós o seu ensinamento, mas Ele deseja que eu e você tenhamos a hombridade de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos semelhantes, quais são os mandamentos, os estatutos e o juízo do Senhor. Nós não podemos simplesmente guardar em nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Nós temos que produzir luz, porque o conhecimento abre os olhos, porque o conhecimento libera alegria, porque o conhecimento transforma vidas, transforma a sociedade, porque o conhecimento gera vida nas pessoas, nas famílias. O Pai é aquele que mostra o caminho de obediência. A palavra do versículo 2 diz guardar. Nós temos que guardar a palavra, mas aonde? Na nossa gaveta, no nosso armário, no nosso livro? Não. Você tem que guardar na tua vida essa palavra, para que você não venha pecar contra o Senhor, para que você não siga caminhos adversos, para que você não siga caminhos que te leve à perdição e à destruição. E isso requer obediência à palavra. E a Bíblia diz aqui no versículo, todos os dias. Tem crente que só se apresenta como crente no domingo, quando vai à igreja com a Bíblia. Isso é uma vergonha. O crente tem que mostrar a luz de Cristo todos os dias, todas as horas, todos os dias. A apresentação da imagem de Deus, como diz lá em Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. De que forma nós estamos sendo pai? Será que temos como nosso pai exemplo em nossa vida, para que os nossos filhos sigam o exemplo, assim como nós seguimos a palavra do Senhor? Porque, irmãos, devemos ser exemplos para os filhos, para os netos, para todos os homens, para todas as pessoas. Esta é uma ordenança de Deus. Em terceiro lugar, a característica do pai é aquele que deseja um futuro de bênção. É aquele que deseja um futuro de bênção. Nenhum pai deve querer o mal para os seus filhos. Mas a televisão está aí, não é? As notícias estão aí. É pai matando filho, é filho matando pai, é um destruindo a vida do outro, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de fama. Nós vemos aí, irmãos, as histórias dos grandes cantores que colocaram os seus pais como empresários.
Nós temos muito exemplo na história, que eu não vou aqui citar pessoas, mas você que é inteligente, você vai saber. Então, na realidade do mundo, as pessoas querem se dar bem, e aí param de respeitar o pai, param de respeitar a vida, param de respeitar a mensagem do Senhor. Queridos, o Pai Celestial é aquele que deseja um futuro de bênção. Um futuro de bênção. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim: se o teu filho, se você que é mau, e o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Quanto mais Deus. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Então Deus é aquele que não vai dar coisa ruim para você. Deus não vai dar coisa estragada para você. Deus não vai dar coisa que não presta para você, meu irmão. Isso eu estou dizendo em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos da vida. Deus não dá coisa ruim porque ama o filho. Se você é filho de Deus, Ele vai dar o melhor. O melhor para você. Então, quando você orar, você diga: Senhor, eu quero realizar o melhor para o Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para me dar. Dê a melhor roupa, meu irmão, para o Senhor. Dê a melhor conduta de vida para o Senhor. Dê um melhor culto e sacrifício a Deus. Sirva ao Senhor com sinceridade, com amor, com determinação. O Senhor merece. E o texto diz no versículo 2: para que se prolongue os seus dias na terra. Você quer viver mais? Você quer viver mais e melhor? Seja obediente ao Senhor. Porque a desobediência leva à morte. Porque a desobediência leva à desgraça. Porque a desobediência ao Senhor leva à destruição. Em terceiro lugar, irmãos, as características do Pai: é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho da vitória, mas é aquele que deseja um futuro de bênção, é aquele que se preocupa em te fazer ser ouvido. Se você não está ouvindo Deus, Deus vai fazer com que você escute, de um jeito ou de outro. Às vezes nós até ameaçamos, às vezes, os filhos, né? Fala assim uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Ó, se tu não me escutar, tu vai ver. Eu vou te acertar. Vai levar uma lapada. Não é assim que os pais fazem? Às vezes os pais aqui na terra têm que falar muitas vezes para que o filho escute. Para que os filhos digam: sim, está certo. Nenhum verdadeiro pai, irmãos, quer o pior para o filho, não. Sempre que vai querer o melhor. Imagine Deus. Imagine Deus. Se Deus tem falado todos os dias para você como deve ser, então faça. Se Deus tem te mostrado o que é certo, o que é errado, por que você vai contender contra Deus? Se Deus tem te guiado, tem te ensinado, tem falado com você toda madrugada, toda manhã, por que você não tem dado atenção a Deus? A Bíblia diz lá em Gênesis, irmãos, que Deus, ele toda tarde iria conversar com Adão e Eva, com o primeiro casal. Toda tarde o Senhor tinha aquele momento de ensino, aquele momento de interação, aquele momento de relacionamento. Pai, você tem tido esse momento com seu filho? Às vezes, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com construções, a preocupação com os afazeres da vida, relega esse plano do pai para a mãe.
O pai precisa sentar com o filho e orientar, e ter esse momento na sala, como diz a palavra, na casa, sentado lá. Olha, a vida é assim, a vida não é fácil, a vida tem esse caminho e esse, existe o bem e o mal. Se você andar dessa forma, você será abençoado. Se você andar dessa forma, você será amaldiçoado, e você pagará com aquilo que você está construindo. O pai precisa ter este relacionamento com o filho, para que lá no futuro o filho não venha causar problemas. E às vezes o pai e a mãe colocam: o que é que aconteceu com esse menino? O que aconteceu que ele está assim, assado? Meu irmão, olha direitinho o teu passado, olha direitinho a tua história, e vê você como um pai. Se sentava com o teu filho para ensinar? E se ensinava a palavra de Deus? Ou era para sentar para contar piada, para conversar coisas que não servem, para jogar a conversa fora, para mostrar coisas que não edificam? Porque tem pai assim, infelizmente. E eu quero dizer nessa noite: o nosso Pai Celestial é aquele que senta junto com você e te ensina o caminho da vitória. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse tem todo o conteúdo da palavra de Deus, para que você absorva, para que você construa uma vida de prosperidade. Mas não é uma vida de prosperidade, irmãos, baseada em riqueza, baseada em poder, porque o pobre também pode ser próspero. Aquele que não tem riquezas também pode ser próspero. Basta acreditar que essa palavra traz alento, traz a paz, traz restauração, traz vida. Aquele que procura em se fazer ser ouvido. O versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: ouve, ó Israel, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Meu irmão, Moisés estava dizendo ao povo, Moisés era a boca de Deus naquele momento. Escuta, gente, ouve o que Deus quer de melhor para vocês. Mas Deus não quer, irmãos, brechas, não. Deus não quer que haja brecha na tua vida. Por quê, pastor? É exatamente isso que está dizendo aqui. De todo o teu coração. Aí o biólogo diz: ah, pastor, mas o coração é apenas um órgão de bombeamento de sangue. Não reside nenhum sentimento da alma. Você está enganado, irmãos. O centro da vida está no coração, não é no cérebro, não. O centro da vida está no coração. Se o coração para, o cérebro pode até funcionar por alguns segundos, mas não prevalecerá, porque não vai oxigenar o cérebro. Se a Bíblia está dizendo aqui que você deve acreditar, seguir a palavra de todo o teu coração, mas não só de todo o teu coração, o texto é bem claro quando diz: com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos, com toda a tua emoção, com toda a tua consciência de vida. Segue o que Deus quer para você, meu irmão. Pai, segue o que Deus está dizendo. Com toda a tua alma e com toda a tua força. Exige sacrifício. Deus quer sacrifícios de vida.
característica do pai é aquele que ensina, aquele que mostra o caminho da vitória, aquele que deseja um futuro de bênção, aquele que se preocupa em fazer-se ser ouvido, porque ele cuida, porque ele leva, porque ele quer o bem, mas ele quer que você seja uma pessoa que tenha prática de vida. Não adianta pregar se não tiver prática de vida. Não adianta ensinar se não tiver prática de vida. Porque os nossos filhos vão apontar na cara da gente e dizer, você não tem moral para dizer isso. Você não tem moral para falar isto. Você não tem moral para falar aquilo. Estou errado? Não. Mas ninguém pode chegar para Deus para dizer isso. O nosso Deus é tremendo, amados. O nosso Deus é tremendo, o nosso Pai é tremendo. Em quinto lugar, aquele que ensina, ama e ordena para o nosso coração. O versículo 5 ao 9, ele diz exatamente isso, irmãos. Estas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Não é um pedido do Pai. Deus não faz acordo com ninguém, não, meu querido. Às vezes, eu já vi isto acontecer. Eu só vou fazer isso, Pai, aqui na terra, né? Se o Senhor me dá um dinheiro para eu fazer. Ah, eu só vou cortar aquele mato se eu for pago. Ah, se eu vou lavar isso, vou lavar aquilo, se o Senhor comprar alguma coisa para mim. Já pensou? O filho tentar fazer acordo com o pai? Onde está o limite de respeito? Onde está a sensibilidade de posição entre pai e filho? Meu irmão, Deus está dizendo aqui, eu não tenho acordo para você não. Isso é uma ordem. Eu te ordeno, eu te digo. Você tem que seguir dentro do teu coração toda essa palavra. O versículo 7 diz assim, tu as inculcarás ao teu filho, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-se. Então a função do pai, irmãos, é aquele que ensina, andando, sentado, deitando, se levantando, seja onde for, seja em que momento for. E essa palavra inculcarás, você tem que dar, ó, todo dia a mesma coisa. Pai, você já disse isso. Não importa, você precisa ouvir de novo. Pai, você já ensinou dessa forma. Não importa, você tem que ouvir de novo. Sabe qual é a metodologia, irmãos? Para que não haja a curva do esquecimento de qualquer ensino? É a repetição. Quando você lê um material, resumir esse material, daqui a uma semana você lê de novo esse material, depois você lê com 15 dias, depois lê esse mesmo resumo com 30 dias, depois lê com 45 dias, depois de 6 meses, você nunca mais vai esquecer de tudo aquilo que você leu. Isso é científico que eu estou falando. Não é à toa que Deus está dizendo assim, fala de manhã, de tarde, de noite. Fala quando o indivíduo se levanta, quando se deita. Fala quando estiver andando. Fala quando estiver trabalhando. Fala em todo e qualquer momento. O Senhor não foi para a faculdade, não. Ele é o nosso professor, gente. A fórmula de fazer com que os nossos filhos tenham uma vida vitoriosa é seguindo a palavra. Então, Pai da terra, cumpra o seu papel de pai. Seja uma pessoa presente, mas seja uma pessoa que ensina as coisas espirituais ao teu filho. Porque a vida
não se restringe apenas a esse tempo. É importante dar o alimento, é importante dar o vestuário, é importante dar a escola, né? Como eu já dizia e não terminei, às vezes os pais estão tão preocupados em construir, não tem esse tempo para lidar com os filhos. Arrume o tempo, porque aqui é ordem de Deus, de ensinar o teu filho a guardar no coração, a guardar na mente, a guardar nos sentidos, nas mãos, nos olhos, a escrever na porta de casa, a escrever dentro da casa, a escrever nos umbrais da porta. O texto é bem claro, irmãos, no verso 8 e 9, também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Meu irmão, em outras palavras, Deus está dizendo aqui, para onde você for, você precisa ter a tua visão da palavra, do ensino. Eu não sei se acontece com vocês, mas qualquer palavra, qualquer assunto, qualquer discussão, seja em que área for, sempre me vem algum texto bíblico na cabeça. É assim com você? Tem sido assim com você? Porque tudo converge para a palavra, irmãos. Tudo converge para o conhecimento da palavra. Tudo converge para a prática da palavra. Então, aquele que ensina a amar, ordena para todos a colocar a palavra todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, para a família. Em sexto lugar, a característica do pai é aquele que abençoa a casa e leva os filhos à obediência. Leva os filhos à obediência. O versículo 10 a 11 diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que não edificaste, casas cheias de bens, que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e oliveiras que não plantaste, quando comeres e te fartares. Irmãos, o nosso Pai é aquele que abençoa a nossa casa, a nossa vida, as nossas gerações. Quando Deus ele promete, ele cumpre a aliança. Ele havia prometido diante de Abraão, que de Abraão teria uma grande família, seria uma grande família, de Abraão geraria uma nação. Ele fez isso. Ele prometeu a Isaque e Jacó, e agora ele estava cumprindo. Antes de Josué entrar na terra prometida, ele disse: olha, a planta do teu pé, onde pisar será teu, onde você tocar será tua. Então o que Deus diz, ele faz. Se ele chegou para ti, já conversou contigo, que ele iria realizar uma bênção na tua vida, que seja no teu casamento, que seja com o teu filho, que seja com o processo na justiça, que seja em qualquer área da tua vida, ele vai realizar, porque Deus não mente. O pai da terra pode até esquecer. Eita, esqueci. Eita, não deu. Eita, não dá para fazer isso. Mas Deus não é assim não. Quando ele diz, pode ter certeza que vai chegar. Mas a hora de Deus não é a nossa. O momento de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O plano de Deus não é o nosso plano. Deus não chega atrasado, querido. Ele vai chegar, ele prometeu.
Ele prometeu que te daria. E aqui ele diz grandes cidades, grandes plantações, grandes casas. O povo iria entrar na terra prometida, irmãos, onde não plantou, onde não construiu, onde não fez nada, e iria receber da mão de Deus aquelas bênçãos. Você acredita nessa promessa? Serve para você também. Deus vai fazer você entrar no teu Canaã. Deus vai fazer você entrar na tua terra prometida. Deus vai fazer você conquistar coisas grandes e com fartura, porque aquilo que Deus faz é grande. Em sétimo lugar, a característica do Pai é aquele que é zeloso e fiel. Zeloso e fiel. O versículo 12 diz assim, ao versículo 19: guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor. O versículo 15 diz: pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso que está no meio de ti. Deus, Ele tem um zelo tremendo sobre a tua vida. Deus, Ele chega na tua vida e enxuga as tuas lágrimas e reanima a tua alma. Você pode estar abatido e Deus traz aquele renovo. Você pode acreditar, não vai dar certo, eu nunca vou conquistar. Para com isso, a palavra tem poder. Toda vez que você abrir a tua boca, diz: eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou construir. Deus vai liberar sobre ti essa promessa, meu irmão, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é fiel. E em último lugar, a característica do Pai é aquele que faz lembrar aos filhos. Lembrar aos filhos. Deus, Ele faz lembrar de quantas vezes Ele restaurou a tua vida. Deus, Ele faz lembrar quantas vezes Ele te livrou da morte. Deus, Ele faz você lembrar que te tirou da terra da servidão, que tirou você do Egito. Não queira mais voltar para o Egito. Antes você vivia nas drogas, na bebida, na prostituição, fumando, pintando miséria. Deus te tira do Egito para te dar vida e te restaurar. Não queira mais voltar para lá. Não tem futuro. Deus te faz lembrar: olha, eu te tirei lá do cativeiro, eu te tirei do Egito, do sofrimento, e te dei agora uma terra de bênção que mana leite e mel. Lembra de quem você era e lembra do que você é. Lembra do que você tinha e lembra do que você tem hoje. Levanta as mãos para o céu e agradece. Agradece ao Senhor. Grandes sinais o Senhor já fez na tua vida. Grandes milagres o Senhor já fez na tua vida. Grandes curas o Senhor tem feito na vida das pessoas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso devemos estar alegres, diz lá o Salmo. O Salmo 126 diz: grandes coisas o Senhor fez por nós e tem feito. É por isso que tem que sair de dentro de nós um mover de alegria, um mover de entusiasmo, um mover que vai fazer com que haja um contágio na vida daqueles que estão se sentindo fracassados. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele guardou as vidas.
Deus ele cumpriu o seu mandamento, Deus ele cumpriu os seus votos, Deus ele cumpriu os seus estatutos. E agora, meu irmão e minha irmã, comece a ser exemplo, assim como Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.